Se tem uma coisa chata nessa vida é ser testemunha no processo penal, e vocês vão ver isso agora estudando comigo os deveres da testemunha, tendo sequência aqui a nossa aula sobre prova testemunhal e provas em espécie também. Eu sou o professor Rodrigo Thiago, você me segue aqui para receber conteúdos jurídicos. A sua curtida é muito importante para o nosso canal. Aproveite e comente ao final do vídeo sobre o que achou da aula e também sugestão de temas para aulas futuras. Vamos então aqui mostrar para vocês como é difícil a vida da testemunha, como ela tem deveres dentro do processo penal. Aqui vou colocar na tela para vocês. O primeiro dever que a testemunha tem é o dever de prestar depoimento. Isso mesmo, prestar depoimento na condição de testemunha é um dever, é uma obrigação legal. Se você testemunhou um determinado crime, você é obrigado a depor, pelo menos em regra. Nós temos aqui algumas exceções que eu vou mostrar para vocês, mas em regra existe essa obrigatoriedade de depor. E nós vamos ver que, ao contrário do acusado, você, testemunha, não tem o direito de permanecer em silêncio, tá bom? Mas nós temos aqui, dentro desse contexto, o dever de depor por parte das testemunhas, algumas informações importantes para vocês que eu vou colocar na tela o texto de lei para facilitar a memória visual de todos vocês por aí, tá? Nós temos o artigo 206 do CPP que trata, ó, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, ou seja, ela tem o dever de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo, ou seja, a lei traz aqui algumas pessoas que podem se recusar a depor. Quem são elas? O ascendente ou descendente, o afim e a reta, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Então, o 206 diz, olha, em regra as pessoas são obrigadas a prestar depoimento se elas estão na condição de testemunhas. Porém, o ascendente, o descendente, o afim e a reta, o cônjuge, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias, essas pessoas poderão recusar-se a prestar depoimento. Então, aqui temos a primeira ressalva desse dever de depor. E já alerto vocês o seguinte: essas pessoas aqui, elas podem recusar, mas elas podem prestar depoimento, elas não estão proibidas de depor, tá? E se elas prestarem depoimento, elas estão dispensadas de prestar compromisso, elas não irão prestar compromisso de dizer a verdade, tá? Então já antecipo, essas pessoas não prestam compromisso de dizer a verdade, além de outras pessoas, como a gente vai ver daqui um pouco também. Já o 207, vejam bem, não confundam, tá? O 206 traz pessoas que podem se recusar a depor. O 207 traz pessoas proibidas de depor, que é uma outra situação. São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, cumulativo aqui, hein? Salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Venham aqui comigo. Ó, aqui é um caso, um exemplo do psicólogo. Imagina que o acusado chegou lá na terapia, com a consciência muito pesada, resolveu contar tudo ali para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, confessar a prática de determinado crime. Esse terapeuta, esse psicólogo, à luz do artigo 207 do Código de Processo Penal, a princípio ele está proibido de prestar depoimento sobre esse fato que o acusado confessou para ele. A princípio ele está proibido. Ele deixará, essa proibição deixará de existir se nós tivermos aqui duas situações cumulativas, não é uma ou outra, as duas em conjunto, tá? Se a parte interessada desobrigar a pessoa dessa proibição, ou seja, se o interrogado, se o acusado aqui, no meu exemplo, ele autorizar a psicóloga a falar, a prestar depoimento, e mais, se a psicóloga ou o psicólogo tiverem interesse em prestar depoimento, tá? Não basta a liberação por parte do acusado. É necessário que a pessoa que vai depor tenha interesse em depor também. Então precisamos desses dois fatores para que possamos afastar essa proibição. Fora disso, essas pessoas estarão proibidas de depor. Isso é o que preconiza o artigo 207 do Código de Processo Penal. Salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho, essas pessoas então estão proibidas de depor.
E nós temos ainda aqui a situação lá da Constituição Federal, artigo 53, parágrafo 6º da Constituição Federal, deputados e senadores não são obrigados a prestar depoimento sobre fatos que eles tiveram conhecimento em razão do exercício do mandato, tá? Se eles tiveram conhecimento de um fato em razão do exercício do mandato, eles não estão obrigados a prestar depoimento e segue a mesma linha do exercício das funções aqueles detentores de imunidade diplomática. O detentor de imunidade diplomática também não tem a obrigação de depor nessas situações, certo? O segundo dever da testemunha, que repito, a testemunha é cheia de deveres, é o dever de comparecimento. O dever de comparecimento por parte da testemunha. Os artigos 218 e 219 trazem as consequências do não comparecimento, e o 220 e 221 eles trazem também algumas circunstâncias ali que pode ser relativizado esse dever de comparecimento. Vamos colocar o texto da lei para vocês aqui, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida a respeito do ocorrido. Vamos lá para o artigo 218 do CPP. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar auxílio da força pública. Ou seja, a testemunha pode ser conduzida coercitivamente. Ela foi intimada para prestar depoimento, ela não compareceu, não apresentou nenhuma justificativa, ela vai ser conduzida coercitivamente. Vejam isso. Lembrando que com relação ao interrogatório do acusado, nós temos aula aqui sobre interrogatório. Com relação ao interrogatório do acusado, o STF julgou inconstitucional a possibilidade de condução coercitiva do acusado para interrogatório. A testemunha não. A testemunha, assim como a vítima, ela pode ser conduzida coercitivamente para prestar seu depoimento. Vejam que coisa difícil que é ser testemunha no nosso ordenamento jurídico. E aí o artigo 219, ele fala, olha, e ainda o juiz pode aplicar multa para testemunha faltosa, sem prejuízo ainda do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Então, se você for testemunha, for intimado e não comparecer, não apresentar nenhuma justificativa, você está sujeito a ser conduzido coercitivamente, a pagar uma pena de multa, a pagar as custas da diligência e ainda responder a um processo penal pela prática do delito de desobediência. Lembre o começo da minha aula, que eu falei que se tem uma coisa chata nessa vida é ser testemunha no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo aqui no processo penal, certo? E aí o 220 traz algumas ressalvas. Olha, as pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem, tá? Então, aqui é um cenário que a pessoa, por velhice ou enfermidade, está impossibilitada de comparecer ao fórum, ela vai ser ouvida onde ela estiver. Imagine estar internado no hospital e ter que ser ouvida lá no hospital. É lógico que hoje esse cenário ficou muito facilitado com as audiências virtuais, sem dúvida alguma, tá? E aí, o 221, ele diz o seguinte, opa, coloca a lei na tela, né, Rodrigão? O 221. O presidente, o vice-presidente da República, senadores, deputados federais, ministros de Estado, governadores de Estado e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. Eles vão ser inquiridos em local, então veja aqui, o dever de comparecimento é mitigado. Eles serão inquiridos no local, dia e hora, previamente ajustados entre eles e o juiz, tá? Percebam que aqui não está a figura do membro do Ministério Público, tá? Não está a figura do membro do Ministério Público. No entanto, membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores de justiça, enfim, a gente pode incluí-los nessa regra também aí de poder ajustar com o juiz local, dia e hora para a sua oitiva, para a sua inquirição, por força não do 221 do CPP, mas sim por força do artigo 40
inciso 1º da Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei 8.625 de 93. Então, o membro do Ministério Público também, se ele for intimado como testemunha, ele terá essa prerrogativa de ajustar com o juiz local, dia e hora em que ele será ouvido, certo? Não por força do 221, mas sim por força do artigo 40, inciso 1º da Lei Orgânica do MP. E os deveres das testemunhas não param por aqui, tá? Nós temos ainda o dever de prestar compromisso de dizer a verdade, prestar compromisso de dizer a verdade na forma do artigo 203 do CPP. A testemunha terá que prestar o compromisso de dizer a verdade. Mas, é claro, nós temos algumas exceções a esse compromisso de dizer a verdade. Por vezes, a pessoa pode ser ouvida como testemunha e não prestar compromisso de dizer a verdade. Essas testemunhas passarão a ser chamadas de informantes. Informantes, lembremos, lá da outra aula, da aula anterior, são testemunhas extranumerárias, não estão ali no número máximo que você pode arrolar de testemunhas, a depender do procedimento adotado, tá? Essas exceções nós vamos encontrar lá no artigo 208 do CPP. 208 do CPP. Então, quem não presta compromisso? Primeiro, os parentes próximos ao réu, aquelas pessoas indicadas lá no artigo 206 do CPP, que eu li agora há pouco para vocês, tá? Então, os parentes próximos do réu aqui, lá do artigo 206 do CPP, eles não prestam compromisso de dizer a verdade, tá? Eles podem se recusar a depor, mas se eles decidirem por prestar depoimento, ao prestar depoimento, eles não prestam o compromisso de dizer a verdade. O menor de 14 anos também não presta compromisso de dizer a verdade, ou seja, ele também é ouvido na condição de informante. E por fim, de acordo com o texto da lei, com essas expressões mesmo, doentes e deficientes mentais também não prestam compromisso de dizer a verdade, tá? Essas três figuras aqui, parentes, menor de 14 anos, doentes e deficientes mentais, elas não prestam compromisso de dizer a verdade quando prestarem depoimento, portanto, são consideradas informantes e, portanto, não entram naquele número legal. São testemunhas extranumerárias, portanto, certo? Ufa, acabaram os deveres das testemunhas? Nada disso, temos mais deveres também. A testemunha, ela tem o dever de dizer a verdade. A testemunha tem o dever de dizer a verdade. Se ela mente, ela comete o crime de falso testemunho. Se ela mentir, ela comete o crime de falso testemunho. Rodrigues, se ela ficar em silêncio, ela pode ficar em silêncio? Eu já antecipei para vocês que não. Se ela ficar em silêncio, ela estará calando a verdade. Se ela calar a verdade, ela também comete o crime de falso testemunho, tá certo? Ela também pratica esse delito. Portanto, a testemunha ela não tem o direito de permanecer em silêncio. Ela tem que falar. Só o réu que tem o direito de permanecer em silêncio, tá certo? E por fim, a letra E, agora sim por fim, tá? O último dever da testemunha, por fim, no que se refere aos deveres das testemunhas, nós temos o dever de comunicar a alteração de endereço. Isso mesmo, a testemunha ela tem o dever, durante o prazo de 1 ano, de comunicar qualquer alteração de endereço. Pausa para a água do professor aqui. Ele começa a falar, dispara e não para, né? Vocês já perceberam. Então, esse é o último dever que eu apresento para vocês das testemunhas, mas calma, que tem mais coisa útil aqui para ser falada nessa aula, que é o dever de comunicar a alteração de endereço pelo prazo de 1 ano. Agora, para a gente encerrar, eu quero falar com vocês sobre a contradita e a arguição de parcialidade. Estão no mesmo artigo, no mesmo dispositivo, mas são coisas diferentes, são coisas um pouco diferentes, tá bom? Eu vou colocar já na tela para vocês aqui, eu já deixei no próprio material, a redação do artigo 214 do CPP, que trata da contradita e arguição de parcialidade. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208 do CPP, certo? Então vamos lá.
Aqui são duas coisas diferentes: contraditar testemunha e arguir parcialidade, tá? E o juiz aqui nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai consignar ali que a pessoa contraditou ou arguiu a parcialidade da testemunha, só que ele só vai excluir a testemunha ou não vai deferir o compromisso nos casos previstos nos artigos 210, 207 e 208, ou seja, no caso das testemunhas proibidas de depor e nos casos das testemunhas que não prestam compromisso de dizer a verdade. Venham aqui comigo, vamos lá. Olha só, contradita. O que é a contradita? Contradita é o seguinte: você, como operador do direito, como promotor de justiça, como que é o meu caso, ou como advogado, para você contraditar a testemunha, qual que é a finalidade da contradita? Você vai apontar para o juiz que aquela testemunha ou ela está proibida de depor, lá na forma do artigo 207 do Código de Processo Penal, o exemplo do psicólogo que eu falei para vocês, o padre que ouviu uma confissão do réu, por exemplo. Nesse cenário, então, eu vou usar contradita para quê? Para pedir a exclusão do depoimento daquela testemunha para que ela não seja ouvida como testemunha, porque ela está proibida de depor na forma do artigo 207 do CPP, a não ser que desobrigada pela parte interessada e que ela tenha interesse em depor, conforme eu já expliquei. Outra possibilidade que você tem na contradita é de pedir para que o juiz retire o dever de compromisso, o compromisso de dizer a verdade por parte da testemunha. Alerte, olha, excelência, essa testemunha aí é pai do acusado, é irmão do acusado, então tem que retirar lá na forma do artigo 207, 208, perdão, o compromisso de dizer a verdade. Excelência, essa testemunha, ela tem menos de 14 anos, ela não pode prestar compromisso de dizer a verdade. Excelência, aqui tem um laudo pericial no processo, essa testemunha tem transtornos mentais, ela é, de acordo com o texto da lei, doente ou deficiente mental, então ela não pode prestar compromisso de dizer a verdade. E aí o que o juiz vai fazer? Na primeira hipótese, a testemunha é proibida. Olha, essa aqui é psicóloga do réu, não pode ser ouvida. Ele vai excluir o depoimento dessa testemunha, ele não vai ouvir essa testemunha. E na segunda hipótese, apontou ali que a pessoa tinha menos de 14 anos ou tinha algum vínculo familiar com o acusado. Nesse cenário, ele vai ouvir a pessoa, mas sem o dever de dizer a verdade, sem que essa pessoa preste o compromisso de dizer a verdade. Ou seja, ele vai ouvir essa pessoa como informante. Então, a contradita tem essa finalidade. Ou o juiz não ouve a testemunha porque está proibida, ou retira o compromisso de dizer a verdade, porque ela é uma daquelas testemunhas que não podem prestar compromisso de dizer a verdade e são ouvidas como informante. Já a arguição de parcialidade, você vai apenas arguir a parcialidade da testemunha. Eu falei, excelência, ó, vou arguir a parcialidade da testemunha porque ela é amiga íntima do acusado, porque ela é inimiga íntima do acusado, ou porque ela é amiga íntima da vítima ou inimiga íntima da vítima. Você vai apenas arguir a parcialidade dela, apontar para o juiz. Juizão, quando você for valorar essa prova, o depoimento dessa testemunha, lembre-se aqui do que eu deixei registrado, tá? A minha arguição é de parcialidade. Eu apontei e demonstrei que existe um grau de amizade. O juiz vai perguntar se realmente existe esse grau de amizade. Ele vai colher o depoimento do amigão do réu ali, tá? O sujeito fala, ó, eu sou o melhor amigo do réu. Aí a parte fala, olha, excelência, o promotor, o advogado do centro de acusação, eu quero contraditar a testemunha, contraditar não, perdão, eu quero arguir a parcialidade dessa testemunha em razão do forte grau de amizade. O juiz vai ali a rigor, tá, e aí, é muito amigo mesmo? Sou muito amigo, tudo bem. O juiz vai ouvir, registra ali a arguição e registra a resposta da pessoa, e depois, na hora de avaliar essa prova, ele vai dar a devida credibilidade e levar em consideração, evidentemente, esse grau de proximidade entre essas pessoas. Então, na arguição de parcialidade, você, a rigor, não pede para a testemunha não ser ouvida ou para que seja retirado o compromisso de dizer a verdade. Você apenas está alertando ao juiz ali que essa pessoa é parcial e pode eventualmente ter interesse no julgamento da causa. E aí eu coloquei aqui no final da tela para vocês o seguinte, olha, contradita, você vai buscar o quê? Exclusão da testemunha ou a retirada do seu compromisso de dizer a verdade. Arguição de parcialidade, você vai apenas fazer constar ali no processo a situação de parcialidade da testemunha. Então, de prova testemunhal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí. Grande abraço, tamo junto, até a próxima.